Vamos então passar para a fase final da nossa conversa, que também é muito rica, naturalmente. Já nos disse que a transição da relva para o gabinete não foi assim muito custosa, porque o Manuel José fez um convite de forma antempada e o Rui aceitou. Primeiro como treinador adjunto, depois como diretor desportivo. Sim. Ainda no Boa Vista. Sim. Quem criou o cargo de diretor desportivo no Boa Vista sou eu. Ou seja, porque eu passo para treinador adjunto Manuel José. Depois o Manel vai embora. Vem o Filipovic, tinha jogado comigo. Sim. E eu continuo como adjunto dele. Okay. E depois veio João Alves, tinha sido meu treinador, tinha sido meu colega, e passo a ser adjunto dele. Depois sou treinador interino, que ele vai embora. Tudo na mesma época. Gostava dessa função de treinador adjunto, o treinador... Sim, como treinador adjunto, sim. Como treinador principal, eu depois, mais tarde, comecei a pensar, não, isto não é bem para mim. Mas, e quando entrou o Mário Reis, eu já disse, não faz sentido estar a ser adjunto outra vez. O Mário Reis tinha sido meu colega no Rio Ave. E ele pediu-me para ficar, para continuar assim, não... E então é na altura que eu falo com o João Loureiro e se cria esse cargo de diretor esportivo, que era uma coisa que não existia no Boa Vista. Havia o chefe de departamento de futebol, na altura, era o Alba Braga Júnior. Havia o vice-presidente para o futebol, que era o Hernani Ascensão, mas não havia aquele mais próximo de... Exatamente. E é quando se cria esse gabinete, e aí fiquei lá até 98. Quando depois recebo convite também na altura o Sporting Braga cria a SAD, né? O João Gomes Oliveira me faz o convite para ir para diretor desportivo do Sporting Braga. Okay. Que tem a ver um bocadinho com, eu tinha a minha família toda em Braga, houve ali um balançar, o ter que ficar aqui ao regressar, e era um projeto novo também. E é quando eu faço esse percurso ali. Mas numa altura muito difícil do Braga. Aquilo com muitas dificuldades financeiras, mesmo com a criação da SAD, há ali um boom de início que dá a sensação que aquilo que vai crescer, mas não. Cresceu muito pouco. Nesse ano, o plantel era muito fraco. Nesse ano temos 3 treinadores. Começa com o Vítor Oliveira, vem o Carlos Manuel, e terminamos com o Manuel Cajuda, que era a pessoa que chegava ali, que resolvia os problemas do Braga, porque conhecia aquilo tudo, sabia como é que as coisas funcionavam e sabia o plantel que tinha, e conseguiu resolver. Mas a situação era muito difícil. Depois eu saio, passado 3 anos, recebo mais convites, por exemplo, para ir para a Leiria, tive 2 convites para ir para diretor desportivo, e acabo por não ir. Até que o Manel Zé está no Belenenses. Okay. E faz um convite para ir para treinador adjunto no final da época. Eu sei, voltar outra vez, passar para treinador adjunto, vou para Lisboa agora, vou alterar isto tudo outra vez. Pronto, mas eu tinha uma relação muito forte com o Manel Zé, desde treinador, desde adjunto dele. E pronto, fui para lá para o Belém. Eu tenho uma pergunta nessa fase. O Ruben Amorim estreia-se. Quando eu vou para Belém, o Ruben Amorim é júnior. Ok. É júnior. Eu vou e estou com o Manel, só com o Manel. O Manel Zé, penso que em novembro, dezembro, recebe um convite para ir outra vez para o Al-Ahly. Al-Ahly, sim, lembro-me disso. E ele faz-me um convite para ir com ele. Mas eu para o Egito não ia, já em Lisboa já estava longe. Lisboa era o limite. E na altura eu só lhe disse, até porque financeiramente para ele era fabuloso, mas eles lá não tinham hábitos de adjunto, e portanto não queriam pagar adjuntos, nem não sei o quê. E o Manuel Zé dizia, não, eu pago do meu bolso. Assim, não vai pagar assim. Se você disser, eu só vou se tu fores, é uma coisa. Agora, se você vai, já lá teve, conhece aquilo tudo, puder prescindir de mim, eu não vou. E assim foi, não fui. E pedi para vir embora do Belenenses, que tinha entrado com o seu Manuel Zé. E então, na altura, o presidente, um grande senhor, o Dr. Sequeira Nunes, disse, não, você não sai daqui, você fica aqui.
Entretanto, vem um jugoslavo esquisito para lá, Blagojevic, qualquer coisa assim, que trabalhava que tinha jogado no Cosmos com o Serninho. Sim, verdade. É um desastre completo. E depois acaba por vir o Inácio, mas eu saio. Eu tinha dito ao Sequeira Nunes, pá, já não entro aqui com. Dizia, então você vai tomar conta. Falou comigo assim: eu quero que você para o ano seja o diretor desportivo da equipe principal. Okay. Mas faltam 3 ou 4 meses. Peço-lhe para ver se você vai reorganizar um bocadinho o departamento de futebol juvenil. Nunca tinha trabalhado no departamento de futebol juvenil, mas achei aquilo engraçado porque consegui montar ali uma estrutura gira, consegui fazer lá instalações, consegui lá umas pessoas que ajudaram a montar umas instalações dignas na altura para o futebol juvenil do Belenenses. Era uma coisa que tinha uma salinha. E o campo de treino só se podia treinar lá 2 vezes porque o rei também tinha que treinar e ponto final parágrafo. E é aí que eu conheço o Rubem Amorim, porque a equipa de Júniors é muito boa e vai à fase final. Okay. O treinador era um rapaz chamado Aquilo, e é nessa equipa que joga Rolando, Gonçalo Brandão, que agora falam pode estar para no o Casa Pia, Central, o Amorim. Está um miúdo que é engraçado, que era o Bruno Simão, que agora está aí na... O Bruno Simão, é o irmão do David Simão. Foi ao Big Brother, agora recentemente. Está aí no Big Brother qualquer, que no dia me disseram, vai lá ver que está lá o Bruno Simão também. Que é compadre de Ruben Amorim. Exatamente. Portanto, o conhecimento deles vem daí. Ou seja, essa equipa é muito boa, vai à fase final de Júniors na altura, Belenenses ir a uma fase final não era fácil, mas foi. E depois, o Rubem Amorim e o Gonçalo Brandão eram representados pelo mesmo empresário. Um empresário que estava em Inglaterra e tinha cá um intermediário. E um dia eu chamei-os. Entretanto, eu passo a diretor desportivo da equipa principal. Entra Carvalhal também, não é? E eu chamo-os para eles fazerem contrato profissional. E não queremos fazer. Se não querem fazer, então querem ficar no Belenenses. Então eles tinham instruções do empresário para não renovarem porque iam ficar livres. E depois eles vão para a Inglaterra, aquelas coisas todas. Na altura nós tivemos que fazer um bocado de pressão, falando com o Carvalhal, fala também com ele, diz que o assinos então não jogas, aquelas coisas, um bocadinho de pressão. Mas o Rubem já era um miúdo especial, ou seja, o Rubem ao fim de 3 meses era o dono de balneário já. É sério, e atenção que o Belenenses tinha gente, como a gente dizia antigamente, tinha trutas velhas lá dentro, dos Wilsons, os Tucos, os Marco Aurelius, aquela gente toda, Filgueiras. Ele chegou ao fim, toda a gente gostava dele e ele já dominava aquilo tudo. A verdade é que um dia eu tive uma conversa com ele e ele assim, eu vou pensar. A verdade é que não levando em conta as ideias do empresário, eles chegam lá um dia assim, vamos renovar. E assinam o contrato profissional. E portanto eu conheço o Amorim aí, que faz o primeiro contrato profissional. Depois apanho o Amorim em Braga como jogador. Como jogador já consolidado, não é? Já eu diretor esportivo e vai para Braga como jogador. E depois apanho o Amorim em Braga, primeiro treinador da primeira equipa profissional. Ou seja, já tive alguns episódios com ele. Mas é daí o meu conhecimento do Amorim é exatamente dos jornais do Belém. Jogava com o casaco, eu tinha estreado, que porventura pudesse ter feito um jogo ou 2 e que nesse jogo o Ruben estivesse estreado na equipa principal. Eu no Belenenses só fiz um jogo para a taça. Aves. Com o Aves, também como treinador principal. Não sei se o Rui jogou nesse jogo. Acho que não. Isso é que tinha piada. Já digo quem é que o Rui Casaca colocou em campo. Sei que no Aves o treinador era o Zé Gomes. É no dia em que o Manel Zé vai embora e estamos à espera que venha o Blagojevic. Exatamente. E o Sequeira nos pede para eu fazer esse jogo. 23 de novembro de 2003. É por aí. O Rui Casaca escolhe a seguinte equipa: Marco Aurélio, o grande Marco Aurélio, na baliza. Filgueira, Pelé, não sei que Pelé que é este. Que teve na Inglaterra, no Wolverhampton. Helder Rosário. Sim. O Wilson, histórico Wilson. Carlos Fernandes, lateral esquerdo. Sim. Sporting. O Mar Sané, não me recordo.
Rui Borges, o baixinho, Sim. Tuque, Anchoé e o Mauro. O Mauro, também não estou a ver quem é este Mauro. Aquele do Passos Ferreira, não, nada a ver. Não, era um avançado. Entraram o Eliseu, Fábio Rosa e o Valdirã. Ok. Este Valdirã que já faleceu. Sim, também era um maluco. Tinha problemas graves com drogas. E o Eliseu também estava a começar. E eu depois lancei na segunda parte, ele faz lá uma jogada tremenda e faz o Mauro, não estou a penalti. ver quem é. Só já agora, Mauro. Olha, ele passou pelo Passos Ferreira. Então, Pois. marcou 3 golos ao Sporting um dia. 4-0. Passos 4, Sporting 0, marcou 3 golos. Lembro tão bem disso. O Mauro. Ok, não me estava a lembrar dele, sim. Tens razão. Parece que tens razão. Portanto, Não, mas o Rubem aparece mais, já é Carvalhal, portanto Ok. já é. já é depois Jogava disto. não, Já é depois jogava disto. tinha sido o Casaca. Exatamente. E o Ruben, como treinador, está a fazer uma carreira muito bonita, naturalmente, mas quando chega ao Braga, passa da equipa B para a equipa principal, o Rui ali já confirmava que ele tinha qualquer coisa diferente. Repara uma coisa, nós com o Rubem ganhámos a Taça da Liga. Nesse ano tivemos 5 treinadores. É verdade. Começou com o Abel, que vai embora. Veio Sá Pinto. No intermédio está ali um treinador adjunto que é o Rui Santos, faz ali uns treinos. Vem o Custódio. E depois é que entrou o Rubem. Ou seja, eu trabalho com o Rubem como treinador só aquela parte final, sei lá, 4 meses, será? Agora, ele era aquele Rubem que eu conheço, chegou ali e dominava o balneário outra vez, não é? E, como treinador desta vez, mas sempre com bons trabalhos, em termos de treino, muito bom em termos de treino, muito bom. Com ideias muito fixas, muito... eu conseguia estar... ele um bocadinho como o Abel, por exemplo, são pessoas muito confiantes naquilo que fazem, percebes? E ele está-te a explicar uma coisa. Nós estamos em estágio, por exemplo, no dia anterior, e ele está-te a explicar: estou a fazer isto, mas tu vais ver como isto vai acontecer. São muito positivos também naquilo que fazem. E, ou seja, aquele pouco tempo que deu para trabalhar com ele, fica um amargozinho de boca. Assim, eu gostava de ter trabalhado com ele mais tempo. Claro. Que eu acho que ele podia ter desenvolvido. Eu acho que o Rubem, se fica no Braga, o Braga podia ter atingido um patamar que está a tentar atingir este ano, mas se ele tem continuado naquela altura, penso que podíamos ter atingido outro patamar, e que tem sido patamares bons, de 4º lugar, aqui e lá um terceiro, mas podia ter atingido outro patamar se o Rubem se mantém. Por isso é que depois não estranha muito aquilo. Ele tinha essas coisas assim, mas o Rubem chegou aqui agora ao Sporting e quer isto, e quer aquilo, e quer o Paulinho, e quer o não sei o quê, porque ele tinha essas convicções, e portanto isso é um homem de convicções, e vai atrás delas e trabalhas, não é? E depois é uma pessoa inteligente, e depois, mesmo dentro do ser treinador, continua a ter aquelas palhaçadas dele, não é? Continua a ter aquela situação de quase de jogador ainda, muitas das vezes, né? Não sei como é que é agora, se calhar agora, tendo trabalhado no Sporting, tendo agora em Manchester, se calhar pode ter modificado alguma coisa, mas ele ali ainda era um bocadinho do isso, tentava que o ambiente fosse um ambiente saudável, né? que as pessoas gostassem do treino, gostassem do jogo, tivessem prazer nas coisas. Por isso... foi a única pena, esse amargozinho de boca, foi muito pouco tempo a trabalhar com ele ali enquanto treinador principal. Para quem trabalhou com tantos treinadores, é lógico que é um treinador que marca, mas que podia ter marcado muito mais. Foi muito pouco tempo com ele. Íamos perguntar isso, né? A coleção de treinadores do Rui Casaca, que o Rui estava aqui a falar no 3º lugar, mas antes de irmos falar dessa coleção, recordar que vocês estiveram muito perto de 2010, claro. Ao Domingos. 10, sim. O último jogo foi no último jogo. Aí, como é que vocês viveram essa desilusão, não é? Depois de uma temporada histórica. Porque nós sabemos que podíamos chegar lá, mas tínhamos sempre o Benfica por cima, percebes? Quer dizer, nós andamos sempre ali a morder, não é? Mas nunca houve aquela situação de termos estado por cima. E agora, esse ano é um ano, começa muito mal,
Nós somos eliminados na primeira eliminatória pelo Wolfsburg. Lembro perfeitamente. Um campo sintético. O Domingos logo contestado. Contestadíssimo. Ganhámos em casa depois do primeiro jogo, penso que é a Académica 1-0 já a acabar. Então não é essa jornada em que o Braga, à primeira jornada, é líder isolado. Empataram todos. Já não me lembro. Já Empataram todos, menos o Braga. Já não chegou aí. Não é um gol do Mayong ao minuto 88, 89. É mesmo a acabar, 1-0. Então, e o Braga é líder isolado nessa jornada. Sei que já havia contestação, como é lógico, né? Para já o Domingos, porque o Domingos tinha vindo da Académica, treinador, não sei o quê, que assim, não era aquele treinador que chegava ali, que abafava, né? E tínhamos sido eliminados por uma equipa sueca, ninguém conhecia de lado nenhum. E esse jogo é mesmo já no limite, ou seja, é aquele tipo de jogo que chegas ao fim e safamos. E é a primeira jornada só. Exatamente. Então, ali na altura que entra o Viana também, salvo erro, o Viana que vem, ajuda um bocadinho também depois ali, e depois a equipa está fora das competições europeias, né? Isto é 2009, 2010. Exatamente. É isso. Porque depois de 2010, 2011 é que é a final da Liga Exatamente. Nós vamos e então a equipa começa. Eu lembro-me dessa época das exibições que estávamos a fazer. Só vocês é que ganharam na jornada 1. É? O Rui tem uma memória incrível. Eu lembro-me. Então, como é que é possível na primeira jornada? Toda a gente empatou, menos o Braga e a Académica. E foi mesmo a acabar. Foi, meio 89. 87, diz aqui. Eu sei que a equipa depois vem crescendo, né? Então na segunda volta nós tínhamos nós tivemos jogos fora de Leiria, Naval, Coimbra, salvo erro, de milhares de adeptos bacarenses naquela fase final. Ou seja, onde a gente chegava lá e abafava e ganhava. Eu lembro-me desse jogo na Naval. Ganhámos, penso, 4-1 ou 4 por aí. O estádio estava completamente cheio. Gente de Braga, eu também não sei de onde é que vinha tanta gente. Essa equipa também era muito forte, jogava muito. Essa equipa era uma equipa que vinha do Jorge Jesus. Sabes que eu, para mim, o Sporting de Braga, em termos desportivos, em termos estruturais, o Sporting Braga é uma coisa antes do Salvador e depois do Salvador. Em termos esportivos é uma coisa antes de Jesus e depois de Jesus. Porque o Jesus faz uma revolução tremenda, não é? Quer dizer, é o maior investimento na altura do Braga, em termos de orçamento. Por exemplo, o jogador mais caro do Braga na altura custou 600 mil euros, que era o Mossoró Marítimo. Meu Deus. Mas o Jesus na altura vai buscar 13, 14 jogadores, mas todos jogadores, não é? Os Evaldes, os Luís Aguiares, o Mayongas, todos jogadores, Renterias, todos jogadores feitos, não é? Cá, minhocada, como ele gosta. E então nós fazemos, por exemplo, uma campanha tremenda com o Jesus na Liga Europa. Somos eliminados por Paris Saint-Germain em casa. Tínhamos empatado lá 0-0, perdemos cá 1-0. Um golo mais consentido pelo Eduardo na altura. Mas a fazer jogos tremendos, de ganhar Sandar de Lieges, Erenvins, muito bom. Essa equipa depois melhora substancialmente. Acho que é a entrada do Viana nesse ano também. E essa época muito boa. E depois esse segundo lugar é uma coisa extraordinária. Nós estamos a jogar, o Benfica tem a jogar em casa o último jogo que salvo com o Rio Ave. Rio Ave. E nós estamos a jogar no Nacional da Madeira. E há ali uma altura em que a coisa está para nós, né? O Rio Ave empatou. Chegou exatamente. 1-1, sim. E depois o Benfica marca. E eu lembro-me que o jogo no Nacional da Madeira, nós acho que empatámos lá nesse jogo. O jogo está completamente partido, estavam 5 de um lado, 5 do outro, aquilo era, a gente tem que marcar de qualquer maneira, o jogo partiu-se completamente, mas se empatámos. Mas na altura fazer aquela época é extraordinária, né? Foi uma campanha muito boa, a equipa jogava muito, e é um segundo lugar que é uma coisa que nunca tinha acontecido e nunca mais aconteceu, não é? Assim como no ano a seguir, quer dizer, depois fazemos aquela
campanha maravilhosa. Aquela campanha em que vamos às pré-eliminatórias, em que eliminamos o Celtic e depois aquele jogo tremendo de Sevilha, né? Sevilha. Toda aquela campanha até chegarmos à final da Liga Europa com Liverpool. O jogo de Liverpool é uma coisa, é um hino em termos táticos. Nós saímos no final do jogo com o estádio todo a aplaudir a gente e ficou 0-0, 9 golos. Né? É marcante. Mas temos jogos Dinamo Kiev também? Dinamo Kiev tivemos alguma felicidade porque nós vamos lá jogava o Shevchenko ainda. Era? Ponta lança. Ao intervalo o Paulo sentiu-se mal, o Vandinho teve equipa central e assim, isto vai ser. Marcámos um golo de um canto que correu mal e que deu golo. E a nossa sorte é que o Shevchenko da sua parte é expulso. Foi para cima do árbitro e não sei o quê, e nós equilibramos o jogo. Só que depois do jogo cá, nós tínhamos 1-1 lá, e a começar o jogo o Paulo Sérgio já estava a jogar a lateral direito e é expulso. Ficamos com 10 jogadores e conseguiu aguentar 0-0 esse jogo, que foi o Salino na altura para a lateral. Salino, sim. Outro jogo tremendo, sofrimento, uma coisa incrível. Ou seja, esse percurso até à final não foi fácil, terminando com o jogo a duas mãos com o Benfica, claro, né? O jogo em casa do Custódio, é impressionante. com o gol com o ombro do Vandinho no Estado da Luz. Mas é outra época muito boa. Então, quer dizer, por isso é que eu digo, depois de Jesus as coisas foram acontecendo, não é? Leonardo Jardim também, as coisas aconteceram muito bem. Paulo Fonseca, Zé Peseiro a primeira vez também esteve lá, Sérgio Conceição também, o que foi. A vitória da taça também com o Paulo Fonseca é uma coisa a seguir ao ano em que nós tínhamos perdido, em que nós estamos ali quase num déjà vu, né? Mesmo. Em que em cima do intervalo sofremos golo e vamos para o prolongamento, né? E tu queres ver que isto vai acontecer outra vez, e depois lá nos chafamos nos penaltis, que no ano anterior até o Éder falhou, né? Mas são momentos marcantes também, né? São os momentos altos, né? As vitórias na Taça da Liga. A última vitória, por exemplo, já com Carvalhal, a Taça Portugal, é o meu último jogo no Braga, em Coimbra. Ganhamos ao Benfica. Portanto, são momentos altos, já com uma estrutura muito, muito forte, muito bem montada, já com jogadores de qualidade, e buscar jogadores. Já não apanhei isso, mas quando falámos que fomos buscar o Mossoró, que foi a contratação mais cara, hoje quando ouvimos falar em 12 milhões e 10 milhões no Braga, não é fácil. Este mercado é impressionante, o investimento não é fácil, altíssimo. por isso e nenhum deles é o jacaré. Não, mas de vez em quando aparece um jacaré. O jacaré pode ser se calhar o nome agora aplicado sempre aos flopes, não é? O jacaré. Parece muito. Então, claro. Quanto maior é a exigência, pior, não é? Porque nós ali estamos focados naquele jogador que vinha resolver os nossos problemas, não é? Rui, é mesmo isso. Também vamos falar um bocadinho mais sobre treinadores, mas quando contratavam, obviamente havia também a preocupação de conhecer o tipo de pessoa que estava atrás do jogador. Tentavam sempre identificar. Quando é estrangeiro é mais difícil, não é? Por isso é que é um bocadinho mais. Apesar que hoje em dia, com todas as tecnologias que há, com todas as informações que são passadas, e nós ainda para mais hoje em dia temos jogadores e treinadores portugueses em quase todas as partes do mundo, não é? Muitas das informações complementares vêm através deles. Não em termos técnicos, porque isso está a ser mas aquele jogador jogou com alguém ou foi treinado por alguém, como é que se comporta, exatamente, dia a dia. Vai muito pela informação boca a boca, tem que ser, não pode ser de outra maneira. Agora já não se faz observação in loco por parte do treinador principal, que era aquilo que acontecia naquelas alturas. Hoje é o scouting que vai ver, depois o treinador vê, mas vê cá, dificilmente vai a qualquer lado ver o jogador, né? Se é cá na Liga Portuguesa é mais fácil, né?
Mas quando é fora, não estou a ver nesta altura ou na altura o Jorge Jesus, por exemplo, ir à Holanda ver um jogador, porque não. Agora, e por isso é que muitas das vezes as coisas podem não correr bem. E não é só, há tantos motivos para que uma contratação não dê certo, né? A mudança de clube, aspecto familiar, tanta coisa pode não correr bem. Agora, o problema é quando tu tens os olhos todos em cima daquela contratação, né? Eu ainda há dias falava sobre aquele miúdo que veio para o Braga agora para o Vítor. O miúdo tem o rótulo do jogador mais caro do clube. E eu olho para ele, eu não consigo olhar para ele como, até pela posição que ele ocupa, seja um jogador que põe para ali que, como diria no nosso tempo, ele tem que comer a bola e não sei o quê. Não, mas se me disseres assim, mas o miúdo tem muita qualidade técnica. Tem agora, como é que ele vai... Como é que o treinador consegue armar a equipa de maneira que consiga extrair dele todo aquele potencial que ele tem? Às vezes não é fácil, não é? Porque ele depois joga ponta de lança. Exatamente, porque depois ele joga Horta, joga ele, mas joga com ponta de lança. Ou, por exemplo, ele agora joga no Dragão, não como fixo, mas o mais adiantado. Mas no jogo anterior tinha jogado o Navarro, tinha jogado ele e o Ricardo Horta. Quer dizer, como é que se consegue tirar o melhor proveito dele? Para não estarmos à espera que o jogador chegue agora ali ao Dragão e marque 3 golos só porque custou 12 milhões, que isso não existe, não é? Portanto, hoje a prospeção tem muito mais possibilidades de não errar, mas continua a errar, isso não há hipótese nenhuma, não há situações infalíveis, nem há e muitas das vezes depois a gente quase sempre nas estruturas, agora o que acontece é que os jogadores são apresentados ao treinador, certo? Porque estão a dar nas vistas o departamento de scouting está a identificar, ou porque um empresário XPTO indicou e está a ser observado, foi observado, e então passando por estágios ou por situações diferentes, até à parte em que diz assim, vale a pena mostrar ao treinador. E depois a última palavra é sempre o treinador. Deve ser, não é? Pode não acontecer. Mas deve ser do treinador. Agora, por exemplo, estás a falar numa altura em que tu tens uma equipa técnica que termina contrato e outra vem mais tarde, mas entretanto tens que contratar o treinador. Claro. Quem é a responsabilidade? Claro. Não é? Claro. Não é do treinador que saiu, nem é do treinador que entrou. E quando o treinador chegou, ou então o caso, por exemplo, do Braga, em que contrata o Daniel e ao fim de um jogo vai embora. Entretanto veio o Carvalhal, mas o Carvalhal não escolheu nada daquela gente, claro. Não é? Quer dizer, depois como é que é, mas quem é que contratou este jogador? E depois o treinador lá dentro se calhar tem outra sensibilidade, tem outra maneira de jogar e por este ou aquele motivo o jogador pode também não render. Não render, claro, exatamente. Né? Portanto, há muitas situações em que isso... Agora, por isso é que eu digo, o Jorge Jesus, nisso... tinha que ter o cunho dele, o jogador. E o único jogador que entrou lá em que ele teve que ceder, mas que depois disse não, quero que venha, foi o Alá. Porque era um jogador que estava emprestado ao Guimarães na altura pelo Porto. E na altura havia uma vontade grande nossa, na altura Porto também, de que o jogador viesse para Braga. Mas o Jesus na altura não tinha muito apreço pelo Alá. E então houve uma altura assim, mas você... Lá houve ali um pequeno convencimento, mas veja bem, procuro bem, falo, né? E então chegou uma altura assim, não, traz o rapaz. E o Alá é aquela figura histórico que é, claro, no Braga hoje. Portanto, naquela altura foi, e, portanto, é aquele treinador que diz assim, tudo que entra aqui tem que ter o selo do treinador. Era mais difícil comunicar com o Jorge Jesus ou com o Sérgio Conceição, por exemplo, falando dos treinadores emocionais e de exigência altíssima, para não dizer mais. Dependia das horas, né? Dos momentos também, né? Os dois imprevisíveis. A cara de quem ganha não é igual à de quem perde, né? Por exemplo, era impossível comunicar com o Sérgio Conceição depois de perder uma final da Taça de Portugal, né? Penso que com o Jesus não aconteceu, mas se calhar também seria quase a mesma coisa, né? Mas são feitios um bocadinho diferentes, são muito exigentes, isso são.
trabalham muito, vivem aquilo 24 horas por dia, mas são feitios próprios, são feitios que têm a sua própria maneira de gerir as situações, muitas das vezes em conflito, não é? Como é lógico. Mas quem está na retaguarda tem que tentar amenizar sempre as situações e tentar com que esses conflitos não existam. Mas não são treinadores fáceis, não é? Não são treinadores fáceis. Agora, para quem dirige, sabe que tem ali gente que é muito profissional, que é muito exigente e que te vai tirar o maior partido possível dos atletas que tens lá dentro. E isso dá-te algum descanso e dá-te alguma satisfação. Depois é esperar que os resultados aconteçam, não é? Isso, com eles e com qualquer outro, mas são feitios que não são fáceis. Mas são gente, para quem, como eu, trabalhou durante muitos anos no futebol, eu passei por muitas situações, por muitos treinadores, bons, maus, médios, e mais ou menos eu percebi as situações, ou entendo as situações. Não é que as aceito, não é? Mas percebo-as. Mas se calhar para outra pessoa que não tenha esse passado é muito mais difícil de entender certas e determinadas atitudes que eles por vezes tomavam, não é? Mas o António Salvador tinha uma coisa que é o treinador tinha a máxima liberdade e a máxima responsabilidade, não é? Portanto, se o treinador, enquanto é treinador, é o meu treinador, e era o dele, era o meu. Portanto, para o bem ou para o mal, a gente tinha que estar sempre ali, mesmo gostando disto ou mais ou menos, tínhamos estado ali sempre a apoiar. E por isso, eu acho que nenhum deles pode ou tem qualquer coisa a apontar àquilo que foi o seu percurso ali no Sporting de Braga, apesar dos feitios que não são fáceis. Luizinho, 2 questões para acabar. Uma, já agora sobre feitios, que mais é que apanhou, porque Domingos, Leonardo Jardim, Paulo Fonseca, Cruzeiro, Carvalhal. Não, com o Paulo Fonseca levantou a taça, não é? Aquela final com o Porto de penaltis. Sim, Carvalhal também. Assim um feitio... Rubem Amorim também. Feitio oposto, portanto está a falar de feitios complicados e feitios mais... Todos, o Peseira, vocês veem, aquilo que ele é na televisão é aquilo que ele é no balneário, fala muito, é bem disposto sempre, tenta sempre desanuviar os ambientes, cria sempre os ambientes. O Paulo é um senhor, Paulo Fonseca é um senhor, é de uma educação extrema, gosta das coisas todas muito bem feitas, também foi jogador, por isso também tem as suas brincadeiras aqui e acolá, gosta da sua brincadeirazinha. Depois, por exemplo, o Sapinto também tem feitiozinho. Aí, pois é. Nem me lembrava do Sapinto que tinha apanhado. Mas o Sapinto também tinha aquele feitiozinho quando perdia, quando as coisas não corriam bem, como quando as coisas corriam bem, extravasava tudo. Era muito engraçado nesse aspecto. Muito boa gente, uma educação também tremenda, mas também com um feitio explosivo, né? Explosivo. Aquilo às vezes era preciso. E ele muitas das vezes no dia, passado 1 hora ou 2 horas, agradecia-me, obrigado Rui, porque a gente às vezes assim, calma, agarra aqui, porque senão não era fácil, mas é a maneira de ser dele e também gostei muito de trabalhar com ele. Mas Leonardo Jardim, Paulo Fonseca, o Amorim já falamos, sei lá, treinadores com quem eu trabalhei com muito gosto, porque tínhamos uma relação muito boa, ainda temos Abel. O Abel, pois. Que partilhavam muito das suas situações comigo, que eu no fundo era a pessoa que, para além da equipa técnica deles, com quem eles estão a toda a hora, né? Muitas das vezes eles gostam de uma palavra de fora, de perceber o que é que está de fora, o que é que as pessoas pensam também, porque não é só aquela bolha onde eles estão, não é? Que há outras opiniões à volta. Portanto, eu fazia um bocadinho esse papel de lhes dizer, de dar o meu pensamento sobre algumas situações. Pegavam nelas ou deitavam fora, faziam o que quiser, mas perguntar já é exatamente, bom, não é? Mas tinha muito disso. O Carvalhal então tinha muito, quase todos os dias falávamos antes do treino.
Por isso cada caso é um caso. O Rui apanhou Jorge Costa, Jesualdo. O Jesualdo já apanhei da segunda vez, não da primeira. Okay. E eu, quando entro, é na altura em que o Jorge Costa sai. Sai o Jorge Costa, é no primeiro ano. Eu ainda faço a parte final desse ano em que vem Manuel Machado, faz ali a parte final. E o António Caldas também faz ali jogos. Apurámos para a Intertoto, que depois acabámos por ganhar com o Jorge Jesus. É verdade, mais uma taça, esqueci dessa de Intertoto. E portanto apanho o Jesualdo já a segunda vez que vem, já não é uma altura muito boa, já não é uma altura muito feliz. Mas percebe-se que é uma pessoa que tem um conhecimento de futebol tremendo, né? Tremendo. E depois praticamente um ou outro treinador que com menos tempo lá dentro, que dá para depois criar menos raízes, tipo Jorge Simão, Jorge Paixão. O Custódio também foi meu jogador, eu conhecia mais o Custódio como jogador que como treinador. Foi pessoas que trabalham há pouco tempo, não deu para criar grandes relações a esse nível de trabalho. Em termos do resto, mantemos relações ainda hoje, eu mantenho relações com todos. Por isso, eu acho que eu mais que tudo acho que foi um privilégio para mim nesta altura ter estado nestes anos, melhores anos do Sporting de Braga. Quem conheceu o Sporting de Braga como eu conheci, claro, de ir ver os jogos, como nós, como adeptos, não é? Exatamente, ou de ter jogado contra, em que o Braga estava numa sensação. Eu fiz um jogo em Braga, último jogo de campeonato, em que o Braga se perde desta divisão. Fomos lá jogar pelo Boa Vista. E eu, em intervalo, estava 2-2 e o Braga estava a descer de divisão. E eu só via as pessoas a chorar. Portanto, quem passou por essa fase e vê o Braga na posição que está, eu digo que o Braga vai sempre ter alguma dificuldade para se equiparar ou para lutar ali olhos nos olhos porque não é lutar contra um clube, é lutar contra três, não é fácil. Claro. Mas em termos daquilo que é a organização, em termos de infraestrutura, eu penso que, não sei se o Seixal nesta altura é melhor que as instalações que o Sporting Braga tem nesta altura, porque é uma coisa grandiosa, é uma coisa que vale a pena as pessoas perceberem o que está ali, o trabalho que está ali feito, porque qualquer pessoa que vê aquelas instalações, é que não é só o futebol profissional, que são instalações de excelência nesta altura, não é? Mas o futebol formação e o feminino também, não é? Feminino, nesta altura, o estádio com tudo, as modalidades amadoras que conseguiu congregar, que estavam todas dispersas pela cidade, congregar num excelente pavilhão que lá tem hoje em dia. Portanto, e a aposta que é feita mesmo nessas mesmas modalidades, que era uma coisa que não existia, do futsal, do basquetebol, e todas essas modalidades. Por isso, nesta altura é um clube pujante, não é? É um pujante. Agora, há sempre aquela situação, inclusive é prometida pelo Presidente quando foi agora eleito, que é a vontade de ser campeão. Vai ser muito difícil. Não é impossível, quer dizer, não é impossível, até porque nesta altura, conforme começamos a ver, o próprio orçamento do Sporting Braga é uma coisa. Eu, quando entrei no Braga, o orçamento do Braga seria 5, 6 milhões, por aí, já estava, e tinha o Presidente todos os meses a dizer: e onde é que eu vou arranjar dinheiro para pagar esta gente toda, e não sei o quê, não é? E hoje andamos com orçamentos lá nos, sei lá, 60, 70 milhões, por aí acima. Nem quero saber as contas nesta altura, que é para não me assustar. Portanto, já estamos a falar em coisas que à beira dos outros ainda é baixo, não é? Como é lógico. Eu acho que nesta altura o Braga está numa espécie de ilha no campeonato, não é? Claro. Para cima é o que é, para baixo, apesar de não estamos a falar do presente, da tabela classificativa, sim, mas depois quando chegamos, isto pontual. Não é como começa, é como acaba, lá, as coisas lá chegarão. Agora, eu acho que o Sporting Braga só conseguirá ser campeão se conseguir ser competitivo logo desde da primeira jornada. Se tivesse sempre metido lá no meio dos três primeiros, sempre. Agora, começa a ter esta distância, já começa a ser muita distância, já começa a ser muito difícil de chegar. As próprias pessoas deixam de acreditar, não é? Quer dizer, e aquilo tem que ser, tens que congregar tudo para que isso aconteça.
não é só o clube, tem que ser a cidade, tem que ser toda a gente. E conseguir. Repara uma coisa, quando falámos há pouco do Boa Vista ser campeão, não foi porque a massa adepta do Boa Vista seja maior que a do Braga, não é? Pode ser mais fervorosa, pode ser menos fervorosa, mas não é maior. O que aconteceu? Mas naquela altura congregou-se tudo para que isso pudesse acontecer, porque tu tinhas uma equipa muito boa. As pessoas podem dizer que na altura o Vista dava muita porrada, não sei o que. A equipa, se fores ver os elementos que estavam na equipa, jogava, tem jogadores que depois foram todos para Sporting, para o Benfica, não sei o que. Treinador era o que era, que toda a gente gostava, tinha empatia com toda a gente. Tinhas o presidente da Liga, era de Boa Vista. O Estado dos Esportes era de Boa Vista. O presidente da Comissão de Arbitragem era de Boa Vista. Ou seja, as coisas congregaram-se todas para que estava tudo alinhado para que as coisas acontecessem. Mas continuo a dizer, mas o mais importante era a equipa, que era, para mim, continuo a dizer, era uma equipa extraordinária. Mas é preciso congregar tudo, muitas coisas, para que isso possa acontecer, né? Enquanto que tu num Porto, Benfica ou no Sporting partes no campeonato e assim, isto é para o título, podes dizer logo, é para o título, pode não ser, pode até ficar em quarto lugar, é que já aconteceu, né? Mas partes logo com essa indicação. Agora, tu dizer no Braga é para o título, é difícil de fazeres isso logo de entrada, e para que isso aconteça, é isso que eu digo, tem que começar logo de início as coisas todas alinhadas, exatamente, e manter sempre aquele como nós naquele ano em que ficámos em segundo lugar, nós não saímos dali, andámos sempre lá, lutámos. Sim. Quer dizer, nós, o próprio Benfica na altura olhava e estou aqui mesmo ao meu lado, quer dizer, nós temos que assustar o adversário que está ali, e se não for assim, não, isso é mais jogo, menos jogo, eles vão outra vez lá para baixo, não sei. Tem que se ultrapassar essa fase e passar a uma fase diferente, o que vai ter as suas dificuldades. Agora, este é um projeto que, até pela contratação do treinador, é um projeto que o contrato do treinador são 3 anos, não é? Portanto, é um projeto que eu não gosto muito da palavra que o treinador usa que é isto é tudo um processo. Um processo é mais em tribunal, a gente é que tem os processos. Isto é, quer dizer, as coisas têm que se fazer, não é? Porque se vocês repararem, o treinador trouxe, os jogadores entraram com muita qualidade, mas até o Sporting Braga dá 4 ou 5 jogos desta parte, praticamente estabilizou em termos de equipa, saem 2, está a jogar 62 horas em 72 horas, quer dizer, e estabilizou em termos de equipa, em termos exibicionais, mas até aqui, tirando os jogos da Liga Europa, europeus, sim. A maneira como a equipa estava estruturada dava a sensação que nós temos aqui grandes jogadores, mas isto está tudo fora do sítio. Ou seja, isto não anda, isto não está a acontecer com o jogo nacional do Gil Vicente, não sei o quê. Não era fácil perceber aquilo, não. Não era fácil perceber, quer dizer, e se me disser assim, mas o treinador agora achou, não é fórmula mágica, mas achou aqui uma equipa tipo, um modelo apropriado, então sim, estabilizou, não é? Mas até aqui, da mesma maneira como nós hoje estamos a dizer que o Braga vai fazer aqui um grande jogo, apesar do resultado ou do jogo do Casa Pia, do Santa Clara, com goleadas, que o Braga nesta altura que está muito bem, e nós temos que admitir e dar valor a quem faz isso. Também na hora podemos criticar, porque nós não somos estúpidos, não andámos disto há 2 dias e sabemos que as coisas não estavam a correr bem aí, porque as coisas não estavam a ser bem feitas, não é? E por isso é que não sei se no seguimento deste tempo todo de trabalho, do conhecimento que o treinador tem, das ideias que tem, com a melhoria de plantel, se as coisas se vão aproximando, mas estamos a falar numa situação que foi planeada, penso eu, há 3 anos. Não, porque se for por este ano, sim, se estivéssemos a pensar em que seria já por este ano, eu também não acredito muito nisso. Rui, eu acho que é a melhor forma de colocamos agora aquilo assim na conversa para acabarmos felizes e expectantes em relação ao Sporting Braga. De facto, temos todos muita curiosidade. Resta-me agradecer a sua presença. Foi um privilégio ter aqui o grande Rui Casado. Obrigado, Rui. No Destino de Saudade. Rui, um privilégio ter-te aqui todas as semanas.
durante 2 semanas vamos ter o Rui Casaca, portanto, parte 1 e parte 2. Muitas felicidades para si, para a sua família, tudo de bom. Em relação a vocês, aos nossos seguidores, já sabem, todas as quintas-feiras, a partir das 9 da manhã, Destino de Saudade, no 00, com este senhor aqui ao meu lado esquerdo, o Rui Miguel Tovar.